INEP enseja Linguagens, Códigos e suas tecnologias ensino médio, capítulo 3, item número 2, desenvolvendo competências. Imagine uma pessoa que não conhece uma música que o grupo de amigos começou a cantar. Chateada, ela se afasta do grupo. Como fazê-la voltar? Bem, imagine que um amigo não sabe as regras de um jogo de cartas e não se lembre de como joga damas, por exemplo. Como ajudá-lo? C. Agora imagine alguém que queira participar de uma caminhada ou simplesmente acompanhar um passeio em grupo e o ritmo de passada esteja muito forte com ele. O que os seus companheiros poderão fazer? Há algumas alternativas para esta questão, mas a tentativa de estender a oportunidade de participação a maior quantidade possível de pessoas é um bom começo para orientar a sua decisão. Esse princípio não é levado em consideração quando se organizam competições de alto nível com a participação de atletas. Nesse momento, está-se falando de outra particularidade da cultura corporal, aquela que inclui os clubes, o pagamento de salários, os testes de seleção e as premiações que não envolvem a maioria dos brasileiros. As atividades que todos podem desenvolver, muito importantes para a população, são sem dúvida de outro tipo. A influência do esporte. Em relação ao esporte, pode-se ainda recordar um aspecto muito importante e que merece sua atenção. Que outra manifestação humana permite o contato entre pessoas de povos absolutamente diferentes, quando são consideradas sua história, sua identidade, sua religião, sua particularidade? O que torna o esporte algo capaz de aproximar, ao menos no momento da disputa, pessoas de origem tão diversas? Pense nos Jogos da Copa do Mundo a que você assistiu e procure identificar os elementos que tornam possível o encontro desses povos neste evento. Graças à possibilidade que a cultura esportiva tem de possibilitar por meio de movimentos, a participação de culturas diferentes é que tem aumentado a frequência de pessoas às atividades esportivas a cada ano que passa. Um bom exemplo é a tradicional corrida de São Silvestre, realizada no último dia do ano na cidade de São Paulo. Esta prova recebe atletas estrangeiros, pessoas que praticam atividades físicas constantemente e muitos que estão apenas participando com a intenção de completar a corrida. O que a torna tão atrativa ao indivíduo comum? Se você comparar as características desse evento com outras competições, poderá reunir uma série de fatos que estimulam os indivíduos à prática das atividades de cultura corporal e outros que os afastam. Pense mais sobre isso, procure descrever esses fatos, pois é o conhecimento sobre eles que permitirá ao cidadão escolher quais atividades são mais adequadas. As atividades competitivas, e entre elas o esporte profissional, estão limitados a um pequeno grupo de pessoas, e apesar disso, ganharam um espaço muito grande nos últimos anos, devido principalmente à influência da televisão, jornal e rádio. Tente entender por que isso aconteceu agora e não 100 anos atrás. Somente os responsáveis ao meio de comunicação ou algo que incentive esse pensamento competitivo. Quando uma criança chega em casa, depois de ter feito uma prova na escola, qual a maior preocupação dos pais? Os filmes a que assistimos na televisão dão a todos os personagens um final feliz? Qual a razão de preferirmos sempre notas boas e que os heróis terminem vencendo no final? Você consegue imaginar uma escola onde todos os alunos conseguem ir bem e um filme onde não haja heróis que terminam bem e bandidos que terminam mal? Como pode ver, a ideia de ganhar de qualquer maneira, de sempre ficar por cima das situações da vida, não é exclusiva dos esportes. Tente descobrir por que o esporte é tão divulgado. Será que ele tem as mesmas ideias da sociedade moderna? Já foi dito que a cultura em uma sociedade marca os corpos de maneira diferente. As oportunidades em cada sociedade também são diferentes. Será que a sociedade atual dá oportunidades iguais ou diferentes às pessoas? Considerações finais. Retorne ao que foi dito nas ideias da primeira página. Preste atenção novamente aos corpos e às ideias que a sociedade nos impõe, aqueles mesmos da televisão ou das competições. O que estão querendo transmitir e transformar em verdade? Observe se não há elementos parecidos entre aqueles corpos e os valores divulgados na sociedade. Será que é essa a melhor maneira de ser? A única que deixará o homem e a mulher felizes? Todos nós temos buscado alcançar um tipo de corpo diferente do nosso.
Pergunte aos seus amigos e vizinhos se gostaríamos de modificar alguma coisa nos seus corpos. Provavelmente, alguns gostariam de emagrecer, outros de serem mais altos, outros ainda mais rápidos para fazer as tarefas diárias, etc. Assim, adotamos para nós uma ideia que, na verdade, nos foi imposta por vários meios e que talvez interesse somente a um determinado grupo social. São poucos os que reagem, são poucos os que reclamam. A impressão que dá é que simplesmente as pessoas se acostumaram a isso. Quero o meu corpo de volta. Orientação final. Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a demonstrar que é capaz de identificar aspectos positivos da utilização de uma determinada cultura de movimento, reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias da necessidade cotidiana de um grupo social, analisar criticamente hábitos corporais do cotidiano e da vida profissional e mobilizar conhecimentos para, se necessário, transformá-los em função da necessidade sinestésica, relacionar informações veiculadas no cotidiano aos conhecimentos relativos à linguagem corporal, atribuindo-lhes um novo significado, e reconhecer criticamente a linguagem corporal como meio de integração social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.